Olá a todos, estamos de volta, estamos gravando mais um vídeo sobre o D2 Bridge e hoje vamos falar de alguns recursos que podemos implementar em nossas aplicações, né? Outrora PCL, o FMX, agora exportada com o framework D2 Bridge para a web. E veremos que podemos então usar alguns recursos, por exemplo, do PWA, ainda não é nativo no framework, mas hoje veremos uma forma de utilizar essa capacidade dos aplicativos web. Também veremos a questão de manipular a câmera, tanto do computador como do celular, e tirar foto, gravá-la. Mas antes de darmos início a essa parte, gostaríamos de relembrar aqui a nossa aplicação, que estamos fazendo a exportação, na realidade criando a aplicação e exportando, né, para exemplificar o uso do framework. E eu queria fazer uma correção da informação que demos no vídeo anterior. Por exemplo, aqui a gente está logando, né, usando o template, e quando eu clico em login, ele captura aqui o nome do usuário, né, ele preenche aqui uma tag, e eu poderia aqui passar inúmeras informações desse usuário, né, que são as informações do template, eu só mudei aqui o nome. Nossa aplicação que está, deixamos ela aqui nesse ponto, né? Fizemos um dashboard e vimos que essas informações vêm direto da VCL, né? Dos nossos dados processados, e a gente pode alimentar o dashboard. Esse do template, né? Também veremos, talvez no próximo vídeo, né? Se der tempo nesse, veremos hoje. Mas caso contrário, o vídeo ficar muito longo, veremos um dashboard para quando não usamos template, né? Inclusive a nova versão do D2 Bridge 1.6.0, ela traz muitas melhorias que possibilita até você não usar template, né? Ele já tem muitos recursos gráficos que deixa a aplicação bem bonita, né? No curso que a gente está aprendendo a fazer uma loja virtual, né? O D2 Shop, a gente está conhecendo essas novas características dessa versão, que nós não veremos agora, né? Que ainda não foi lançada, ainda é beta, só está sendo usada no curso, mas futuramente vou trazer esses recursos dessa nova versão e veremos que deixa a aparência da aplicação muito bonita. E tudo sendo realmente manipulado pela VCL, pelo Delphi, então fica muito mais prático, né? Mas quando usamos template, é claro, tem essa característica também de usar já um CSS pronto, um design, né, que alguém elaborou bonito também, podemos aproveitar, né? Sem muito trabalho, né? Mas a gente tem essas duas formas de fazer. Como veremos daqui a pouco, que estaremos aplicando a questão do PWA e da câmera, vamos usar um exemplo sem template. Uma correção que eu gostaria de fazer é essa questão da variável, né? Como fizemos no vídeo passado. A partir do momento que dá o login, né, nós capturamos as informações e estava desse jeito, né? Estávamos usando essa classe contas web, né? Web app, que o framework cria aqui automaticamente o nome do projeto, né? Com esse sufixo web app, e colocamos as nossas variáveis, né? Como se estivéssemos usando variáveis globais nessa classe. Mas, porém, essa classe, detalhes, ele observou isso, que essa classe é a classe do servidor, ou seja, seria, talvez eu poderia até colocar uma informação aqui que fosse comum a todos os usuários que estivessem logados. Então, não é a forma correta. A forma correta é usar essa outra classe, que é a classe da sessão, né, que é criada toda vez que você cria uma nova sessão, um novo usuário. Então, nós colocamos aqui as variáveis que vamos usar na seção pública aqui da classe, e para acessá-las, inclusive, existe até uma facilidade. Eu não preciso nem colocar essa classe na use, né? Ela já internamente, né? Por exemplo, aqui ela não está aqui. Ela internamente ela já associa as variáveis que eu criar lá, criando aqui um atalho, né? Eu posso colocar o nome do meu projeto, ponto, e vou acessar aquelas variáveis da seção, né? Então, por que o correto é aqui? Porque nome de usuário é o nome do usuário que logou, né? Então, não seria uma informação para todos que estão logados, mas sim
são informações daquele que abriu essa sessão, daquele que logou. Então fica mais fácil de acessar essas variáveis, né? Basta botar o nome do projeto e a variável que eu criei, né, para ser utilizada aqui na seção do usuário. Então, em vez de eu criar uma variável pública, como a gente fazia, né, por exemplo, no menu principal e acessar essa variável pública, por exemplo, o nome do usuário ou o nível que o usuário tinha acesso durante todas as outras formas, aqui que é o lugar onde eu vou colocar essas informações do usuário logado. A gente tem que lembrar que tem diferença, né? Se trabalhar na VCL, né? Um único usuário logado por vez ali naquela aplicação, naquela janela do Windows, e uma aplicação que está sendo rodada na web, que vai ter várias sessões, vários usuários vão logar ao mesmo tempo. Então a gente tem essa possibilidade de usar essa classe para nossas variáveis do usuário, né, ou de sessão. E aqui na minha classe D2Bridge Form Template, então eu posso também acessar aquela variável, né? Eu coloquei lá uma tag que está com o nome usuário e aqui no processo tag HTML ele substitui o que está dentro da minha classe lá de sessão de usuário, né? Onde eu posso acessar então essas variáveis. Então aí aparece lá na tela, no lugar de usuário, o nome do usuário. Então, feita essa correção, da outra forma funcionava também, mas todo mundo que fosse logar ia ter a mesma informação, né? Ou ia ficar alterando, né? Cada vez que alguém logasse novo, ia aparecer outro nome lá. Dessa forma, não. Cada usuário tinha os seus dados. Vamos ver agora a questão do PWA. Salvo engano, está no roadmap do framework, mas vamos ver como poderíamos, né, antecipar essa funcionalidade. Vou usar agora um exemplo que eu criei em vídeos passados, que era a respeito que quando estava testando a funcionalidade de login, né? Quando você cria uma aplicação nova no D2Bridge, você já cria com menu, já cria também com a tela de login, que é esta aqui, né? Já com a imagem de fundo, né? E já com as funcionalidades aqui dos botões, né? Então, como é que eu faço para uma aplicação web se tornar PWA? O que é PWA, né? É aquela condição que você pode instalar o aplicativo, né, ou no desktop, ou no celular, no Android, no iPhone, e ele vai criar como se fosse um ícone ali na área de ícones, né, ali do celular, né, em uma daquelas telas que você tem seus aplicativos instalados, e dá-se a aparência, né, de um aplicativo nativo. O usuário, então, não precisa abrir o browser e digitar o link dele, já vai ter lá um linkzinho como se fosse um aplicativo instalado, inclusive realmente instala, que você tá, para você tirar ele dali, você tem que desinstalar, né? Então dá essa impressão que é um aplicativo nativo, né? Também o PWA existe outras funcionalidades, por exemplo, o gerenciamento de cache, né, para você usar o aplicativo offline, mas no nosso exemplo aqui a gente só quer que instale, né? Nós não vamos criar um server work, que é um script para ele manipular o cache. Inclusive muitas aplicações Delphi não é interessante ter o cache, né? Porque vai acessar os dados online, né? E a única coisa do cache que poderia ter é uma tela para dizer que o servidor está fora do ar, alguma coisa assim. Mas nós não vamos nos preocupar com essa parte, vamos criar só essa capacidade de instalar o aplicativo ou no desktop ou no celular, como se fosse um aplicativo nativo. Para isso, nós temos que criar um arquivo chamado manifest. Vou abrir aqui o meu. Então, o que que nós temos nesse manifest, né? Temos aqui algumas propriedades de um JSON, né? Onde temos a cor do tema, né? O background color, né? Aqui, por exemplo, né? Quando estivermos num celular, ele vai criar uma tela de splash, né? Aquela tela que abre primeiro antes do aplicativo. Essa cor ele vai usar quando abrir o splash. Como você quer exibir, né? O screen, o scope, o start URL, né? Como a gente está usando o D2Bridge, né? O escopo e o start vai ficar assim, porque a gente não vai abrir uma pasta no nosso servidor, a gente vai abrir sempre lá, né? Por exemplo, se fosse localhost 107.0.0.0.1, dois pontos, e a porta, né? Então, deixando assim, ele vai sempre estar
apontando para a raiz do nosso programa. Temos aqui o name da aplicação, esse name também vai aparecer no Splash. Por exemplo, vou botar aqui isso, exemplo. Essa é a aplicação que eu tinha criado antes, né? Que era para exemplificar o login. Vou botar aqui PWA. Um nome curto, né? Pode criar aqui um nome menor. Né? E há também essa questão dos ícones, né? Ícones de diversos tamanhos. Né? Você tem que criar essas imagens para determinado dispositivo, ele vai abrir o ícone apropriado. E vai ter também o ícone da instalação. Esse menorzinho aqui é o que vai ficar mostrando na tela lá de aplicativos ele instalado. Então, esse arquivo manifest.json, nós precisamos criá-lo, né? Vou abrir o projeto lá no GitHub também, vou colocar os fontes desse exemplo login, né? A gente não está no conta web, a gente está no exemplo login porque tem menos coisa, né? Fica mais fácil para exemplificar. Então, eu vou também depois fazer o upload desse projeto lá para o GitHub e colocar o link na descrição do vídeo. Então, temos aqui o nosso arquivo manifesto bem básico. Como eu falei, a gente só está preocupado em instalar, a gente não está preocupado em gerenciar cache, não vai criar o server worker, né? Quando a gente vai pesquisar sobre PWA, teria toda essa outra parte. Mas o nosso interesse aqui é só instalar ele no dispositivo. Então, onde eu coloco esse manifesto? Eu vou colocar dentro do meu www root. Né? Então, se por acaso eu não estiver usando template, eu coloco aqui na minha aplicação e coloco também aqui os ícones, né, do meu aplicativo, seus diversos tamanhos. Aqui é um server work, mas nós não vamos usar agora, né? Também não dá problema com cache. A gente só vai usar esse manifest, né? Se a aplicação estiver usando template, a gente tem que colocar essa informação na primeira tela, apontando aqui para o nosso arquivo de manifest, no HTML direto. Mas se a gente não usar template, a gente pode fazer isso pelo Delphi, como veremos agora. Então, criei o arquivo manifest, tenho aqui os ícones e isso aqui dentro aqui da minha pasta, do meu sistema aqui da VCL, né? E é claro que essa pasta www.root é usada quando ele gera, né, a exportação do DDoS Bridge. Então, não é na raiz onde está o meu programa, e sim no www.root, né? Poderia colocar em uma pasta e apontar também para a pasta. Vou colocar aqui solto, que é mais fácil de entender e visualizar. Então, vamos para o Delphi. O que eu fiz aqui no Delphi simplesmente para isso funcionar? Uma linha, né? Aqui na minha exportação dos componentes VCL para web, então eu fiz o seguinte. Então, D2Bridge, HTML, Style Sheets, adiciona. Né? Então, eu adicionei essa tag aqui, que vai ficar lá no header, né, do HTML. Né? Então, ele vai lançar lá. É claro que essa função aqui está dizendo que é para lançar o CSS, né? Eu poderia aqui colocar CSS extras, né? Ou mudando o design da minha aplicação, né? Cores e tal. Mas essa mesma função, já que ele vai lançar no header, eu vou fazer uso dela. Estava falando com o Thales, ele vai criar aqui uma função chamada html.redes.add. Enquanto não tem, a gente pode usar isso aqui. Né? Então, ele vai criar essa linha lá no meu HTML, apontando para o meu manifesto. Só isso. Só isso já vai me dar essa funcionalidade do PWA, é claro que básica, sem pensar em cache e outras coisas, outras funcionalidades que o PWA permite, né? Mas simplesmente para instalar já está funcionando. Essa outra linha comentada a questão do server work, mas a gente não vai trabalhar com isso agora, principalmente por causa do cache, para a gente não atrapalhar a questão de dados, né? Então, basta essa linha, já vamos poder instalar. Né? Vamos executar. Já deixei aqui o admin aqui só para adiantar, né? Então, o que aconteceu? Eu coloquei aquela linha no login. Por quê? Porque é a partir do login que é a principal. Dali vai para as outras telas. E quando a gente olha aqui, ó, já aparece esse botãozinho aqui, ó, instalar e o nome do aplicativo. Cliquei nele, ele já vai instalar isso no meu desktop. Só por causa daquela linha do D2Bridge e aquele arquivo manifest. Então já temos ele aqui, ó.
Ele já instalou e já abriu aqui, é como se fosse um aplicativo desktop. Então, se eu logar, tá vendo? Não tem a barra de navegação, não é dentro de um browser, né? É claro que está aqui de forma simulada, né? Ele está no browser aqui, né? Ainda pergunta aqui se eu desejo fixar na barra de tarefa, como se fosse um aplicativo normal, né? Então, está plenamente funcionando aqui, né? O meu PWA. Ele criou o intro aqui, ó, na minha tela, né? Clicando nele e já abre nesse formato, né? Então está tudo funcional. Pronto. Agora vamos testar no celular, né? Veremos que também está funcionando da mesma maneira como está se comportando aqui. Não pude testar ainda no Mac nem no iPhone, mas você baixando aí, você pode fazer seus testes e ver se está funcionando também no Mac e no iPhone. E continua, né, funcionando também aqui na web, né? É normal, né? Eu não vou instalar mais porque já está instalado. Ele não abre mais agora para instalar, ele abre abrir com, né? Ou seja, ele vai abrir o meu PWA que já foi instalado. É claro que isso talvez vai ser mais fácil no futuro, né? No próprio framework já provavelmente já vai assistir essa funcionalidade, até questão de cache, tela de offline, né? Tudo isso. Mas por enquanto já dá para a gente ter esse efeito, né? E inclusive antes de a gente testar no celular, eu vou mostrar aqui também uma outra funcionalidade que eu coloquei nesse exemplo, para a gente também testar isso lá no celular, que é a manipulação da câmera e inclusive tirar foto, né? Vou dar aqui, mostrar como é que tá. Criei aqui um item chamado câmera, tirar foto. Então tem aqui alguns componentes, a gente já daqui a pouco vai ver lá como é que está a exportação. Então está funcionando aqui, eu ligar a câmera, não ligo para bagunça ali atrás não, a minha câmera também do notebook não é boa, e fotografar. Então, ele fotografa, e também ele cria aqui uma imagem base 64, poderia gravar no arquivo, fazer o download, tá tudo normal. E isso a gente vai ver funcionando também no celular daqui a pouco. Deixa eu mostrar como é que foi feito. Então, eu criei um formulário novo aqui no New, né? New Walter, D2 Bridge e D2 Bridge for, né? Eu chamei esse formulário de Form Câmera, salvei como Unit Câmera. O que eu coloquei aqui? Dois painéis. Essa imagem aqui está apenas ilustrativa, né? Porque aqui é onde vai ficar a câmera filmando, né? E botão ligar a câmera. Aqui sim a imagem que vai receber a foto. Botão fotografar, botão download, né? Então, na exportação, aqui na pulseira, né? Export D2 Bridge. Então, criei uma linha, exportei um painel group, né? Coloquei um título aqui nele, né? E deixei aqui as opções padrões, mas para colocar aqui o meu CSS de tamanho, né? Quantas colunas eu queria? 4 colunas. Dentro dele, né? Eu coloquei essa exportação chamada HTML Element. Para que serve o HTML Element? Para mim exportar um objeto, né? Esse objeto vai ficar ligado também, vai estar associado a todo o comportamento, né, do framework, quando exporta um botão e tal, tem como também interagir com ele e mudar as propriedades dele em tempo de execução, né? Poderia estar tirando daqui, por exemplo, de um label, e esse label, quando alterasse o texto do label, né, ele ia alterar lá na minha tela as informações, porque ele vai estar linkado, né? Então, HTML Element, eu estou criando esse objeto lá na tela, que é essa tag vídeo, né? Que não tem ainda no D2 Bridge, né? O vídeo para você exportar. Então, o que não tem, a gente pode usar o HTML Element. Então, vídeo com essas características, tem autoplay, né? Largura e o ID. Coloquei em maiúsculo, porque normalmente quando a gente vai ver os botões, outros componentes quando exporta, ele fica em maiúsculo. Embora o D2 Bridge, como a gente falou no vídeo passado, ele não é case sensitive, né? Pode ser maiúsculo ou minúsculo, mas a gente vai ter que usar o JavaScript para fazer algumas funções. Então, o JavaScript, ele é case sensitivo. Então, já deixei em maiúsculo para facilitar. Video play. O que mais, né? Esse outro elemento do D2 Bridge, né? HTML div. Poderia ser aqui um row, né? Uma outra linha, mas só para alinhar centralizado, né? E coloquei o botão, né? Botão 1, que é esse aqui, né? Ligar a câmera. Depois a gente renomeia para VTN ligar.
E no outro painel, né, captura de imagem e tal, mesma coisa, largura de 4 colunas. Eu adicionei então um rol, né, e adicionei o meu objeto, que é a image take photo, que é esse aqui, que está em minúsculo, mas quando ele gerar lá o HTML, quando o D2Bridge fizer a exportação, o ID ele fica em maiúsculo. E o ID ele vai pegar, é claro, o nome do meu componente, né? Então, não preciso colocar o ID aqui que ele já vai automático. Mais uma vez, né, usei o HTML div, né, criei uma div lá só para me centralizar. Coloquei então o botão, mudei o ícone dele usando a classe CSS, nativa aqui do D2Bridge, né? E, mais uma vez, usei o componente HTML Element. Por que eu usei o HTML Element? Estou criando aqui uma tag, um link, né? Tag A, né? Então, sem referência. Essa propriedade aqui vai me permitir eu botar um nome no arquivo que vai fazer o download, né? O ID em maiúsculo. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou precisar desse ID. E o texto que vai aparecer lá, download. Então, eu tinha feito assim, né, anteriormente. Link, download da foto, né? O problema aqui é que ele cria um evento lá, automaticamente um evento on clique com retorno falso. Então ele não estava fazendo download da foto. Então eu usei o HTML Element que funcionou. Provavelmente isso aqui vai ser corrigido no futuro, né? Ele não funcionou direitinho lá, fazendo download lá do base 64, que ele já traz em PNG, né? Mas aqui como link funciona, né? Então, D2Bridge sempre tem um jeito, né? Esse aqui ainda não funcionou plenamente. Se fosse um link para acessar uma outra página, provavelmente funcionaria perfeitamente. Mas como era para fazer o download, ele deu um probleminha. Mas não tem problema. Usamos o HTML Element. E que mais, né? Aí aqui eu estou mandando um script, um JavaScript, né? Na verdade, para ele ligar a câmera e para ele fazer a foto, eu precisei de um script, né? Então esse script ele está dentro de um memo, né? Poderia exportar ele aqui linha por linha, mas para ficar mais fácil, para mandar tudo de uma vez, coloquei ele aqui no memo e vamos ver agora esse script. Estou voltando aqui na tela só para lembrar, né, desses elementos exportados. Antes da gente ver o script, está aqui, tirar foto, né, liga a câmera e fotografar, né? Então está aqui os pênios, aqui está o vídeo, né? Que ele vai ficar aqui ligado na minha câmera. E aqui tá, tem uma imagem aqui, não tem nada. Poderia botar uma imagem ilustrativa também, só para mostrar, né? Mas como clico aqui, ele captura a foto que está rodando aqui na câmera. Pronto, vamos olhar o script, é um script JavaScript, né? Ele está aqui. Então tem essa função, use câmera, que é para ligar a câmera, na qual ele usa os recursos aqui do próprio navegador, né? Esse Media Device e tal. Get User, isso aqui são recursos do próprio JavaScript e do navegador que dá acesso à câmera. Aqui, né, ele pega, né, o ID, né, Video Play, que é ali aquele meu objeto que eu criei com HTML Element, né. Lembra que aqui eu falei que eu tinha que ter uma ID em maiúsculo, que o JavaScript vai precisar desse ID em maiúsculo, que é esse aqui, né, Video Play. Então aqui no script vai ligar meu elemento vídeo a essa ao Media Stream. Ele vai ficar então acionado lá meu vídeo na tela. E a outra função é o Take Photo, que é para tirar foto, né? Da mesma maneira, ele vai usar aqui os recursos do HTML para manipular essa mídia, né? E vai também atrás aqui desses elementos, conforme os ID, né? Link download e o image take photo, né? Image é a mesma image que eu tenho no Delphi, né? Está em maiúsculo, né? Meu componente não precisou estar em maiúsculo, que é isso aqui. Image take photo. Mas quando ele exporta, ele vai criar um ID maiúsculo e o JavaScript aqui é case sensitive, tem que estar em maiúsculo. Então aqui, né? Então ele pega o resultado, né, desse probe aqui que ele gera, né? Ele captura aquele momento, né? Gera esse file reader e joga aqui no meu source. Aqui ele vai gerar uma imagem em base 64, né? Então, tanto é que se for no log, a gente vai ver a imagem lá em base 64.
e eu pego esse resultado e coloco lá na referência, no href, do meu link download, que também foi criado aqui pelo Delphi na minha exportação, que é esse link download aqui. Então, o script, JavaScript é o que faz essa mágica, né, de ligar a câmera e tirar foto. E ainda pego esse resultado e jogo também no link para poder ser feito o download. Vou fazer aqui mais um teste só para no log aqui. A gente tem aqui a imagem. Eu mandei ele mostrar no log. Eu tenho aqui a imagem 64, né? Poderia pegar essa imagem e gravar ela no banco de dados, né? Ou se, por exemplo, estivesse fotografando produtos. Se eu copiar esse base 64 e colar aqui, ele revela a imagem. E eu posso também fazer o download, como eu coloquei aqui, para poder, no caso de um celular, ir para a galeria, né? Se eu for usar essa imagem para alguma coisa depois. Também vai estar as fontes, né? No GitHub, depois vocês baixam, né? Que o script pode reproduzir, usar esse mesmo script e adaptar aí as suas aplicações, né? Então, um exemplo simples, né? Deixei aqui fechado só para não ficar confuso, mas ele está aqui, né? E a minha tela está sendo exportada lá para a minha aplicação web feita, né? Em VCL e exportada com framework D2 Bridge. Vamos testar agora no celular. Então, estamos aqui abrindo no celular, por enquanto no navegador, mas vamos instalar, né? Normalmente ele aparece já a opção ali, aparece um linkzinho para instalar direto, mas como já fiz alguns testes, talvez ele não vai aparecer agora, mas a gente pode forçar essa instalação. Outra coisa, né? Quando a gente está usando no localhost, né, como eu estava mostrando ali no computador, ele instala, né, sem ter o SSL, mas se eu estiver instalando pela internet, tem que ser um site seguro. Então, minha aplicação está em um servidor seguro, né? Então, vamos agora mostrar como instala. Cliquei no menuzinho lá e pedi para instalar a aplicação, né? Pronto. Então, daqui a pouquinho aparece o link ali. Então, instalou, né? Vocês veem que já tem a opção ali para desinstalar, né? Então, se eu quiser tirar dali, eu tenho que desinstalar agora. Ele abre o Splash, com as informações que eu criei lá no Manifest, né? O nome do aplicativo, o ícone, a cor de fundo, né? Então, ele criou tudo isso automaticamente a partir do arquivo Manifest. Então, abriu normal, não temos a barra de navegação, né? Está como se fosse um aplicativo nativo. Vamos testar então a funcionalidade da câmera. Está responsivo. Vamos ligar a câmera para testarmos. Ele pediu autorização e está aí, né? Está mostrando as imagens. Vou tirar a foto. Tirei a foto. Pronto. E agora eu vou fazer o download para salvar no meu celular essa imagem, né? Então, já fiz o download. Vou abrir a imagem e ela já está, né, na minha galeria ou nos meus arquivos aqui do celular. Como falei, né, a gente não está usando todos os recursos de um PWA, mas esse recurso de instalar está funcionando no Android, está funcionando no desktop. Falta testar, né, no iPhone, no Mac, né? Quem baixar o download lá do GitHub, faz esse teste e comente aí se funcionou. Pronto, funcionou o aplicativo. Pronto, por hora ficamos por aqui. Continuar fazendo essa série, né? E vocês se inscrevam, compartilhem, né? Comente, né? Faça alguma pergunta, alguma dúvida que tenha sobre o framework, né? O que eu não souber, eu consulto os universitários, né? Passo lá para trás e pergunto para ele, que ele é o pai, né? Ele é o criador do framework. Depois a gente vai ver também outras novidades da 1.6, não agora, porque a 1.6 está aberta e está sendo usada no curso, né? Está sendo escrita agora junto com o curso, então quando acabar o curso, a versão for lançada, a gente pode explorar essas novas funcionalidades. E nos próximos vídeos a gente fala então sobre um dashboard e gráficos sem usar templates e continuaremos então, né, a construção da aplicação contas web e o uso do D2Bridge para exportar a VCL para o web, né? E também aguardando brevemente sair a versão para Lázaro
também estaremos produzindo vídeos sobre esse tema. Então, até mais.